Olá, gente. Hoje eu tenho o prazer, a honra de entrevistar o senhor Michel Goldstein, que, aliás, tem um livro feito com maestria pela Débora Givelder, que eu gosto muito do que está escrito aqui, ó. Ler a história do senhor Goldstein é percorrer mais uma das trajetórias de pessoas que, apesar da escuridão e dos horrores da Shoah, estavam predestinadas pelo Criador a sobreviver através de diversos enviados e milagres quase que revelados. Porque ele passou por muita coisa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Muito obrigado, que prazer, Sr. Michel, tê-lo conosco. Eu li a sua história, eu fiquei apaixonado, eu acho que é tanta coisa, é tanto assunto, o senhor passou por tanta coisa, eu queria escutar do senhor. O senhor nasceu em 1931 na Tchecoslováquia. 10 de maio. 10 de maio. Ah. E como é que foi para o senhor? Quando é que o senhor foi para o campo de concentração, com quantos anos de idade e como é que começou? Um pouquinho antes, desculpe, antes dessa pergunta, o senhor era de uma família grande, grande, né? 12 crianças. 12 crianças? Meu pai era atacadista. Nossa, que legal. Eram 12 irmãos. E quando é que começou? Como é que o senhor reagiu quando começou a se falar do nazismo, da invasão? Então, nós crianças, meus pais não deixaram a gente saber de nada, porque naquele tempo os judeus não podiam ter rádio. Por acaso a gente tinha, mas não podia ligar o rádio, nem telefones, em 1944. Uhum. 44. Não podia ligar rádio nem nada. Não tinha transparência nenhuma para crianças, eles não queriam para a gente saber. Meus pais não queriam, eles sabiam, mas eles não queriam para a gente saber. Então eu tive naquele tempo, ainda não tinha 13 anos, eu tinha... 12 anos? Eu tinha 12 anos e 3 meses, em 44. Em 44? Em 44, sim, em fevereiro, que levaram a gente para um gueto. Mas antes disso, quando o senhor estava lá, o senhor foi obrigado... diversas regalias que o senhor tinha, uma vida normal, uma vida saudável. Por exemplo, o senhor teve que sair da escola, não teve? Sim, tinha que sair com 11 anos. Com 11 anos o senhor saiu da escola. Sim. Como é que foi isso para o senhor? De repente, não entender nada, sim, mas não pode mais na escola, não pode mais... Tinha professores que chegavam em casa, mas não podia, mas chegavam. E tinha o Heider também, lá se estudava em Heider. Uhum. Então, os 2 rabinos do Heider chegavam às noites, chegavam em casa e ensinavam a gente. Todos os 12 irmãos? Não, todos os irmãos já eram... Alguns já eram mais velhos? Sim, bem mais velhos. Já estavam, levaram eles no campos de trabalho, os húngaros levaram eles. Então mataram lá o mais velho, mataram lá no campo de trabalho. Quem foi o primeiro a sair para o campo, para um campo de concentração da família? Campo de concentração? Nós fomos 8. 8? Sim, fomos 6 irmãos. 6 irmãos? 2 irmãs. 2 irmãs, 4 rapazes, 4 irmãos e meus pais. E o senhor tinha 12 anos? Nessa época? 12 anos, um pouquinho mais, quase 13. Quase 13. Faltava mais 3 meses para 13 E foram anos. primeiro para Auschwitz? Primeiro fomos no campo, no gueto. Primeiro no gueto. Que era como se fosse uma fábrica de negócio de tijolos. Mas enorme, era muito grande. Não tinha parede, só umas colunas que seguravam o teto para secar os tijolos. E lá botavam milhares de pessoas. Depois, um dia, chegaram trens, lá tinha o trem que vinha para a fábrica de tijolos, entrava o trem. E botaram a gente, enfiaram de vagões de animais que carregam.
Para ir para o... Só tinha 4 janelinhas pequenas, não tinha banheiro, não tinha nada, enfiaram a gente lá. Tinha 1,5 barril de água, só. Antes da gente falar do trem, como é que era a vida no gueto? Você falou que tinha milhares de pessoas lá dentro. Sim. Aonde o senhor dormia? Tinha cama, chão? Não tinha cama, não. Botaram um capim. Capim? Botaram um capim. E a alimentação? Eles davam comida? A alimentação, então, fizeram lá. Tinha os goyim. Sim. Tinha muitos que trouxeram comidas. Por exemplo, para nós trouxeram, então, meu pai era religioso, todos éramos religiosos, então ele obrigou a gente a comer. Mesmo não sendo kasher? Porco, obrigou a gente, ele nunca comeu. Ele tinha barba, então os húngaros eram piores do que os alemães, eles arrancaram fora, não cortaram, arrancaram a barba fora? Quer dizer, então ainda tinha violência, inchado, humilhação. Né? E o teu pai, ele não comeu, mas ele queria que vocês ficassem vivos, saudáveis, né? Sim, por mais claro. Mais que não fosse kasher, que ficassem fortes para aguentar o que vinha pela frente. Claro, então... Aí o senhor foi pro trem, né? E foram levados para Auschwitz. Sim. Quem estava no trem, né, nessa época? Foram os 8? Foi teu pai também? Da minha família, 8. Toda a família, nós éramos 8, mas o trem estava, não dava para sentar, só no colo, as crianças sentavam no colo. No colo? Não tinha banheiro. Para respirar devia ser horrível. Para respirar, então eles fizeram assim, deixaram na porta um pouquinho aberto, então, e tinha uma corrente lá. Então, tinha 4 janelinhas pequenas. 4 janelinhas. Então, as necessidades, quando a gente tinha, eles fizeram umas panelinhas e se jogava para fora. Só podia jogar fora quando o trem andava. Seu Michel, eu fico pensando, o que passa numa cabeça de um garoto que teve uma infância saudável, com educação, um garoto de 12 anos, dentro de um trem, sem entender por que estavam nos tratando dessa maneira. O senhor chegou a pensar nisso e falou, por que papai? Por que está acontecendo isso? Por quê? Sim, mas não tinha resposta, só tinha porque eles falaram para a gente que vão levar a gente para um lugar de trabalho, para a Alemanha. Não falaram num campo onde faz matanças, camaradas de gás, nada. Levam a gente a trabalhar, os adultos vão trabalhar e as crianças vão estudar. Então levaram a gente para Auschwitz, 2 dias e meio demorou, que o trem parava muito, porque tinha muitas pontes danificadas. 2 dias e meio nessas condições? Nessas condições, sim, 2 dias e meio. Então chegamos em Auschwitz, então no Auschwitz tinha uma estação de trem muito grande, muitos trens chegavam. Naquele tempo chegavam da Hungria, que essa era húngaros que chegavam naquele tempo. Mais de 20 mil pessoas por dia que estavam chegando, que mataram mais de 20 mil por dia. Por dia mataram? Sim, em Auschwitz, naquele tempo, em 1944. Nas câmaras de gás? Câmara de gás, tiros. Sim. Então, quando chegamos em Auschwitz, então tinha que pular do trem, que o trem estava mais alto, então tinha que pular. E subiram no trem uns capos e jogaram. Os capos eram judeus que faziam serviços dos guardas também, Sei. Então jogaram o pessoal para baixo, todo mundo. E pisaram em cima das crianças, era uma coisa horrível. Humilhação, falta de respeito, então, e botaram a gente em filas, tinha filas lá, que lá fizeram a seleção. Tinha uns bancos grandes e ainda fizeram a seleção. Como é que era feita essa seleção? Olhavam assim a pessoa, vamos dizer, olham que já idoso, então vai à esquerda.
criança, vai à esquerda, mulher que é idosa, esquerda, grávida, todos esquerdos, mas quem podia trabalhar ia à direita. A mim botaram à esquerda, mas eu perdi, a minha sorte foi que eu perdi minha família. Eu perdi quando desci do trem, então eu não sabia, não encontrei ninguém. Porque pode ser que Sergi tinham entrado nas filas e levaram eles. Não encontrei ninguém. O que o senhor sentiu na hora que o senhor olhou, se viu sozinho, num lugar desconhecido, num lugar inóspito, né? O medo que o senhor deve ter sentido? Não sabia detalhe. Eu pensei que vou encontrar, eu não sabia que lá matam. Ainda não sabia o que ia acontecer pela frente. Então, eu estou andando cheio de metralhadoras, cada metro tinha um alemão com metralhadora, e cheio de capos. Eu saí da fila, que não vi ninguém. Só Deus que me botou lá. Então me falou, então eu estou olhando assim, longe, uns 50 metros ou mais, estou vindo lá um rapaz, um dindi, um vermelhão, que ele é amigo dos meus irmãos mais velhos. Um conhecido da cidade, sim. Sim. Ele estava numa fila, mas de repente vem um capo e fala em alemão: o que está fazendo aqui? Que idade você tem? Então me olhou e falou: você fala húngaro? Ele falou: sim. Falei para ele: sim. Então falou comigo húngaro e falou assim: eu falei para ele que tem 12 anos e meio, um pouquinho mais. Então ele falou: de agora em diante, você não vai falar para ninguém que você tem nessa idade, você tem 17,5. 17,5. Então ele me perguntou em alemão: que idade você tem? Então eu respondi para ele em alemão. Depois em húngaro: que idade? Você vai encontrar com teu pai, ele vai te perguntar a tua idade, você tem 17 anos e meio. Eu não sabia. De repente, como estou olhando, como você está atrás? Ele falou: esse homem lá. Quando eu olhei, não vi homem nenhum. Pode ser que foi sei lá. Um anjo. Um anjo. Sim, então ele falou: você vai nessa direção. Então deixa eu entender direito. O senhor se perdeu. A fila da esquerda eram pessoas que provavelmente seriam eliminadas, sim, né? Na fila da direita, as pessoas que tinham força para trabalhar. Sim. O senhor reconheceu um amigo dos seus irmãos que estava na fila da direita. Sim. O senhor foi para lá, aí chegou um capo, sim, né? Capo que se fala, capo, e falou para o senhor mentir a sua idade. E quando o senhor olhou de volta, o capo não estava mais lá. Não o capo, o amigo. O amigo não estava mais lá. Não. Ou seja, então, Nossa Senhora. Então ele pensou: atrás de quem você vai? Então eu falei: não vai nessa fila não, porque essa fila, essa não é para você, você vai aqui nesta fila aqui. Me botou em outra fila, você vai chegar num chuveiro, um chuveiro grande. Você vai trocar a roupa, vão lhe dar roupa azul branco. Listrado? Listrado. Eu fui, quando cheguei no banheiro não tinha água lá. Não tinha água no banheiro. Então deram roupa, trocaram roupa, até me encontraram, porque era pequeno. Me encontraram, se trocaram uma ou outra. Mas enrolaram as coisas. Sei. Roupa de baixo não tinha, só calça e a blusão? Sim, só um chapéu. E um sapato de madeira, sola de madeira. Sola de madeira. E tá bom. Então, daqui um pouco, à tarde já, comecei a escurecer, levaram a gente para Birkenau.
Birkenau é um campo ali perto do Auschwitz, encostado do Auschwitz. Então era uns 3 quilômetros mais ou menos. Então para ir lá, então tinha que passar de uma floresta, umas plantações pequenas que tinha lá, cheio de lama. Um pântano? Sim, é um pântanozinho, mas é grande. E tinha que andar por lá, e então eles jogaram lá tefilim, Sifrei Torá abertos. Dentro do pântano? Sim, milhares de livros. Tudo de Divrei Kodesh. Ou seja, humilhação completa, desrespeito total. Sim. Então jogaram lá e a gente tinha que ir em cima dessa aqui até Birkenau. Levou uns 3, 4 quilômetros. Caminhar 3 quilômetros no ponto e nesses 3 então, quilômetros tinha talit, filim, sidur, tudo. livros. Tudo tinha lá. Objetos tudo aberto, pessoais. O Torá estava aberto todinho. Eu ganhei do meu pai, eu ganhei meu filho de Bar Mitzvah, ele viajou, naquele tempo se arriscou a viajar antes de levar para gueto, para Košice, uma cidade, cachorro. Me levou para trouxe o tefilim. Eu levei o tefilim comigo, consegui levar no trem, mas ficou no trem. Com certeza ficou lá também. Então, quando chegamos lá, então levaram a gente no campo dos ciganos, que está muito cheio. E falaram para a gente que a gente vão levar para lugar para trabalhar na Alemanha. Então levaram a gente no cigano, no Lager 6, Zigeunerlager, assim se chamava. Então cheguei lá até a porta, não sou eu, quase 1000 pessoas, sei lá, muitos barracos tinha lá. Então chegou um rapaz, um cigano, assim, um rapaz muito simpático, assim, uma simpatia. Então ele foi o único que me perguntou que idade você tem. Mas não respondia, ele falou 17,5, ele riu. Começou a rir. Que era visível que o senhor tinha... Sim, ele riu. Mas único, ninguém me perguntou depois, também não. Então ele falou assim para mim, você vai ficar perto de mim. Ele estava no 12, e você vai ficar no 13, eu no segundo andar, nas camas. Só tinha madeira, não tinha colchão, não tinha nada. E me levou lá. Então sua cama era a cama 13? Ele era músico, mas tocava violino. Mas levaram o violino dele, os alemães, ele contou que era, mas ele falava, ele era de Arad Mari, na Transilvânia. Lá se fala húngaro e se fala romeno. Romeno, Transilvânia, sim. Romeno e húngaro. Que é até um pouco parecido com o português. O romeno tem muitas palavras parecidas em português. Eu não sei, romeno, eu estive em România. Mas, então ele contou para mim que levaram o violino dele, mas eu deitei perto dele e eu fiquei muito com saudade de casa, comecei a pensar, então chegava tarde, chorava. Saudade dos pais, da família, né? O senhor estava sozinho. Quanto tempo, desde que o senhor se perdeu dos seus pais até estar com o cigano? Foi alguns dias? Com o cigano? Não, 2 dias. 2 dias? 2 dias. Para um garoto de 12 anos já é muita coisa estar longe dos pais. Então eu cheguei lá. Então ele procurou me distrair, porque a comida davam para a gente só, porque a gente não trabalhava, davam 2 vezes por dia, de manhã ou de noite depois. 2 vezes por dia, não 3, porque na Alemanha quem trabalhava ganhava 3 vezes. 3 vezes? Sim, assim só 2 vezes. Então ele estava
deitado e me ensinava naquele tempo canções para me distrair. Tem uma cantora famosa naquele tempo, Cora di Kottolin, húngara. O senhor ainda lembra das canções que eles cantavam? Lembro muito, lembro das canções até que ele me ensinava. Então ele me ensinava as canções de Cora di Kottolin todo dia para me distrair. Qual era o nome desse cigano? Petrus. 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 É um maravilhoso. Era um altão bonito, um rapaz. Então esse Petrus, ele que fazia? Ele era um líder lá entre os ciganos, um líder. Sim. Lá no barraco. Então o que ele fez? Todo dia na hora do almoço, eles davam 1 hora almoço para a gente. De manhã, um pedaço de pão com margarina, com manteiga. E de tarde, sopa de batata com cara de cavalo, que estava lá, o pedaço de cabeça de cavalo estava lá na sopa. Então, o que ele fazia? Ele pegava a marmita dele, depois que ele comia, ia lá na fila e pedia de cada um uma colher para lhe dar. Ninguém negou para ele, ninguém. Ele era muito querido. Deram para ele e ele guardava esta aqui para mim de noite. De noite ele me obrigava a comer esta aqui. Ele me guardava. Eu comia, mas deixava um pouquinho para ele comer também, porque eu estava com fome. Claro. Então ele me obrigou, então ele pegou a colher e me dava na boca. Depois, quando acabei, então ele pegava, se virava e lambia. Nossa. O prato. Ele cuidou do senhor como um pai, na realidade. Sim, né? Ele te protegeu. Então, nós ficamos lá esperando. Fiquei uns 3, 4 semanas, não sei certo, data não sei. Apareceu o capo, estava me procurando. O capo que me salvou, Sim. Apareceu e me encontrou. Ele não sabia que estou no barraco 2, cama 13. Não sabia. Mas ele foi, logo me viu. Então ele veio falar assim, esse foi um domingo. Terça-feira de manhã, às 5 horas, quando vão acordar todo mundo, então vão separar os ciganos com as listas. Os ciganos usavam a roupa de só uma cruz, puseram a cruz, botaram a cruz vermelha, botaram nas costas, e aqui também às vezes. E para nós, nós usamos azul branco. Então vai ter uma seleção, mas não vai ter uma seleção só para bom, até o trem, mas você vai me ver, eu vou distribuir pão e cobertores. Eu vou distribuir no trem. Então o trem vai para a Alemanha. Ele não sabia para que lugar na Alemanha. E ele falou, o cigano estava comigo lá, escutando tudo. Tá bom, depois ele falou, você entra na minha fila. Você, quando me vê, entra na fila. Tá bom. Esse foi domingo de manhã. Terça-feira de manhã, que o cigano fez? O cigano pegou uma meia. E segunda-feira de manhã, quando deram o pão, ele pediu de cada um uma migalha, um pedacinho de pão. Então ele encheu uma meia e quando me despedi dele, coitado, nunca me esqueço, ele me botou embaixo da camisa, a meia, amassou para ir. E foi essa que também me salvou, porque quando saí, então tinha os alemães que estavam olhando assim a pessoa na seleção. Então eu andei normalmente e passei
Entrei na fila de capo e ele logo me mandou subir, mas ele fez o seguinte, porque tinha os alemães ainda, quando subiram a escada, 3 degraus tinha, de madeira, sabe, nessas escadas primitivas. Então ele pegou, abriu um pouco o cobertor e jogou assim o cobertor, quando jogou para todo mundo, jogou um pouco aberto e entrei, para despistar um pouquinho. Então subi, mas esqueceu para me dar o pão. Ah. E eu tinha um pão daqui. Você me salvou, Ainda porque bem, viajamos 2 noites, 2 dias e 1 noite. 2 dias e 1 noite. Então, fomos para Silésia, para a cidade de Breslau, depois de 70 quilômetros de Breslau, Schweidnitz se chama a cidade. É 18 quilômetros de lá, tem uma aldeia que se chamava Oberwistegiesdorf. Então, lá tinha uma fábrica de fazer brita de pedras. Tinha uma pedreira muito grande, de lá 5 quilômetros de lá, e de lá dinamitavam as pedras, a gente trabalhava lá e botavam nos carrinhos e pelo ar estavam levando na fábrica para fazer essas beritas. Então vocês carregavam as pedras? Não, beritas para construção. Sim. Quebrava as pedras, sim. Então nós trabalhamos na pedreira. Depois que dinamitavam, nós botávamos nos carrinhos. Os carrinhos trazia, jogava lá dentro, depois tinha outra gente lá e levavam para os trens, para a Alemanha, todo lugar para a Alemanha. O trabalho do senhor era botar nos carrinhos? Sim. Sorte minha que eu tinha um homem forte, muito bom, que trabalhava comigo, que trabalhavam 2 pessoas em cada carrinho. E tinha que botar 6 carrinhos por dia mínimo, não podia ser menos. Agora, quem fazia mais ganhava um cigarro. Para 7 tinha um cigarro, com 8 já, sempre davam um cigarro. E com esse cigarro valia meio porção de pão. Podia escolher entre o cigarro ou meio porção de pão. Então nós conseguimos 2, 3 vezes para fazer, porque ele não me deixava levar uma pedrinha maior. Ele pegava as maiores e jogava no carrinho, só pequenos eu podia levar. Porque o senhor era menor? Sim, mas a mão tudo estava arrebentado, a mão, tudo, sabe? O senhor teve diversos aí anjos, né, que lhe ajudaram bastante, né? Essa aqui, mas espera, agora vem a ajuda, que nós judeus, cristãos também, né? Sim, tinha uma compaixão lá dentro, eu acho. Mas... então chegamos lá, esse campo estavam construindo naquele tempo, ainda não tinha barraco, só tinha, botaram lá tendas, mas tendas feitas de um papelão prensado, que não entrava água. É igual papelão grande, preparado especial. Entraram 31 pessoas em cada tenda desta aqui. Dormiram no chão, e só fizeram, em volta tinha se vai chover, então a água saía para não entrar dentro. E banheiro? Banheiro tinha. Primitivo, lá fora, feito de madeira. Sim. Tinha alguns lugares para sentar, é primitivo. Não tinha para cada banheiro não faltou, mas não tinha água para tomar banho, não tinha. Tá bom. Então ficamos lá, nós começamos lá a falar já 3º dia. Já começamos a trabalhar na pedreira. Levaram, nós vamos a pé, uns 4, 5 quilômetros, mais ou menos, até a pedreira. Ida e da volta também. Então o senhor andava 10 km por dia depois de trabalhar, quer dizer, 4 para ir, depois cansado ainda voltava mais 5 era mais ou menos 4, 5 quilômetros. Levava 1 hora e pouco para andar. Tá bom.
Então, trabalhava lá, mas antes acontece, tinha um Lagerführer. Lagerführer é chefe do campo. Chefe de campo. Era um cara de uns 2 metros de altura, uma fortaleza com corte aqui, que ele ficou ferido, sei lá, um corte aqui no rosto, mas sempre andava bêbado. Então, eu estava no Zelt, a tenda número 1. Então, na tenda número 1, eu estava, então ele entrou e falou assim, quem fala aqui alemão? Então, eu não levantei a mão. Então, alguns levantaram a mão. Falei, se você eu vou falar aqui, quando eu entro aqui, o outro alemão entra, como tem que se comportar. Primeiro tem que dar um grito, Achtung, Achtung, atenção. Então, tem que dar um grito, Achtung. Depois tem que dizer, Mützen ab, para tirar chapéu. Mützen ab. Stillstand. Stillstand é atenção, attention. Stillstand. Depois tem que dizer, Herr Lagerführer, senhor chefe de Schmel de Gehorsam, estou falando com respeito, que na tenda, em Zelt, na tenda 1, belegt mit 31 Häftlingen, com 33 condenados, porque judeu não era prisioneiro, era condenado. Nossa. Outros eram prisioneiros. Então, cada vez que entrasse algum oficial alemão ou apenas um soldado alemão, alguém teria que falar isso em alemão. Isso tudo, atenção. Você tem que dizer, tem que falar. Tirar o chapéu com respeito. Sim. E no fim, quando ele já terminou, então tinha que dar um grito, Stillstand. Stillstand, quer dizer, tinha ficado primeiro, Riert euch, pode se mexer. E depois tem que dizer Stillstand, quando ele vai embora. Então, logo um senhor lá levantou a mão, que ele sabe, mas coitado, engasgou no meio. Nervoso? Então engasgou no meio, então ele tinha uma cacetete, mas era borracha, mas aqui tinha, não sei o que era, ferro ou madeira ou uma coisa que entrava na borracha. Então com esta aqui ele deu nele, saiu sangue, não morreu, mas saiu sangue e ficou deitado lá. Desmaiou. Então perguntou, quem mais sabe? Depois dessa, né? Não, tinha outro, claro, que a pessoa queria o pão, o cigarro. Sim. Então, ele falou que ele sabe. Começou a falar, engasgou de novo, outro. Pum. E depois ele me olhou, eu estava perto dele. Você spricht Deutsch? Você fala... Falei, ein bisschen. Falei um pouco. Porque o cigano me falou para nunca, sempre responder jawohl, sim senhor. Então, ele falou para mim, se eu vou escrever esta aqui, você sabe ler? Eu falei, sei. Se vou escrever esta aqui, em 3 dias vai aprender esta aqui, mas não como eles. Eu falei, jawohl. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas daqui meia hora ele veio com um saco de cimento. Um saco de cimento, sabe? Cimento. Mas vazio. Ele veio, escrito já. Achtung, Mützen ab,
Stillstand, Herr Lagerführer, schnell der Gehorsam, Zeltensballet, Beteiligten 30 Häftlingen. Essa aqui nunca vou esquecer. Esse aqui é o verso que eu sei mais. A frase que o senhor teve que falar, isso veio escrito lá? Sim, a frase essa era a frase. Atenção, essa é a frase. Atenção, com respeito, nós somos 33 condenados, essa é a frase. Sim, essa é a frase. Você tinha que decorar e aprender a falar. Sim, mas eu fiquei 3 dias, eu decorei logo. Em pânico, imagino, com nervoso, né? Não, mas todo mundo, mas ninguém dormiu lá. Ele me acordava de noite para eu dizer a frase. Tá. Um dia, ele veio um domingo, ele chegou, o Lagerführer. Então dei um grito, Achtung. Atenção. Achtung, Mützen ab, Stillstand. Herr Lagerführer, schnell der Gehorsam, das Zeltensballet mit 31 Häftlingen. Falei para ele. Ele deu uma risada, pegou um maço de cigarros. Ele deu um maço, tinha 11 cigarros, e me chegou. E depois ele foi embora, então eu tinha que ficar, até vai ficar pronto o barraco, porque estamos construindo já os barracos lá, essa é só provisória que estava. Então eu ficava lá como Zeltensballet, quer dizer, eu estava responsável, quando ele vem, tem que dar esse grito. E dava todo o sagrado dia, dava meio porção de pão, às vezes um porção inteiro. Ele via todo dia lá? Não, mas não, mas alguém me dava, aparecia todo porque dia. Ele me deu um título, Zeltältester, quer dizer, comandante da cela. Comandante da cela, então. Compreende? Então eu tinha direito para receber um cigarro por dia ou meio pão, mas às vezes dava um pão inteiro. Compreende? Estava um pão inteiro. Essa semana durou muito tempo, 3, 4 semanas, isso aqui acabou, que ficaram prontos os barracos. Os barracos já tinha comandante do barraco. Então, esta história com esse Lagerführer, ele era o maior bandido que eu já vi na minha vida. A pior coisa que eu vi, a pior coisa com ele que eu vi, que nunca me sai da cabeça, que um dia perto de Natal, trouxeram carvão, cox, carvão. Perto de cada barraco, então veio um caminhão e jogava uma coisa, o carvão, jogava lá os sacos e a pessoa levava para dentro para aquecer, porque em cada barraco eram compridos, tinha três fornos. Que o inverno ali devia fazer quantos graus? O inverno forte. Lá 20 graus abaixo do zero, 22. Nossa, então. Em Chilese, em Oberschlesien, muito frio. Tá, mais lá no lado de Polônia. Tá, então ele... Sim. Então chegou o caminhão com as coisas. Então um homem, tinha 2 ou 3 homens lá em cima. Eu estava lá na porta. Estavam jogando os carvões para baixo, os sacos. E tinha rapazes, gente que estavam apanhando e levaram para dentro. De repente, o homem está um grito, assim, Benjamin, acho que Benjamin era. Deu um grito, um pai de outro campo viu o filho que estava nesse campo. Que tinham se perdido um do outro, um pai encontrou perdido, um filho. Nessa seleção, botaram para trabalhar. Lá tinha, perto de Oberschlesien, tinha mais ou menos 30 campos em volta. Tinha muito então, lugar industrializado. Fábricas de armas, tudo tinha lá, estavam trabalhando lá. Ele deu um grito e pulou do caminhão, se abraçaram e neste minuto esse desgraçado o alemão Lagerführer passa lá. Laus, o que está se acontecendo? Então
falou, meu pai, meu filho. Chegou um senhor e falou, se encontraram pai e filho. E ele falou, Vicente, ele ficou lá, estava bonito. Ele entrou na coisa de cozinha, na cozinha lá dos alemães, que tem a cozinha dos alemães e a nossa cozinha. E pegou um homem e trouxe uma bandeja de comida com carnes, com tudo, e botar eles lá dentro. Para comerem juntos? Para comer, e ele ficava lá. Comeram a simcha. Lá para 5 horas, de tarde, começou a escurecer já. Então trouxeram um arame farpado, um fio. Sim. Fio, arame farpado. E mandou enrolar pai e filho com arame farpado e deixou eles parados lá de noite. A menos 20 graus, a menos 20 graus. Ou mais. Meu Deus. E morreram os dois. Meu Deus. Caídos os dois. Quer dizer, então ele começou a fazer uma coisa boa, que todo mundo achou que era bom, e no final ele estava sendo Não, mas todo mundo desconfiou também dele. Porque ele era ruim, ele era muito ruim, ele batia tanta gente. E sempre bêbado. Matava, sempre bêbado, sempre bêbado. Tá, mas essa aqui comigo depois. Perto do Natal, uma semana antes do Natal, eu estava muito com fome, muito com fome. Um domingo, outros iam perto da cozinha, cozinha alemã ou nossa cozinha, e alguém jogava uma batata, um pedaço de verdura, comida. Outra coisa. Todo mundo procurava se ajudar de alguma maneira. Carne, jogava. Eu saí e teve sorte, encontrei uma beterraba na neve, mas ainda estava quentinha quanto. Opa! Peguei, tirei, nem descasquei, mas comia lá, uma delícia. Então, na entrada do baraco, já estava cheio, porque lá as beterrabas são grandes e muito doces, que lá se faz açúcar de beterraba. Sim. Então, ele... O senhor entrou e dividiu com as pessoas? Não. Tinha uma pessoa, ele falou, ai, tá bom? Eu falei, ótimo, quer um pedaço? E dei para ele, eu não podia mais comer, estava cheio. Foi a maior janta que tive na minha vida. Meu Deus, uma beterraba. Uma beterraba, mas era delicioso, tá bom. Então, o homem correu, mas eu nem vi o homem, compreende? Nem vi ele. Ele pegou logo, correu e entrou. Pode ser que ele até deu para alguém mais um pedacinho, eu não sei. Tá. Então eu bebi água. Uma semana depois, eu fui de novo, essa que foi em Natal mesmo, no dia de Natal. Eu fui de novo lá para procurar. Mas não tinha nada lá procurando, tem muita gente. De repente sai o Lagerfeuer da cozinha dos alemães. Tinha a porta da cozinha para entrar, tinha a porta de fora podia vir e de dentro também para entrar. Então ele veio, trouxe uma lata com ele, igual lata de tinta, sabe? Mas lá eles tinham marmeladas, uma lata assim grande. É igual 2 litros de tinta. Então ele estava carregando com ele. Então ele gritou: quem quer dessa marmelada? Mas tem que comer tudo. 2 litros? É. Muita coisa. Sim, é igual a Londres. Eu
o grande herói. Levantei logo a mão, ele me olhou, né? E eu tinha preferência porque era criança, sabe? Então ele queria me gozar. Então ele vem, good, fica nos joelhos, entre as pernas botou a coisa, ele pegou o facão, abriu a lata, com a mão para comer. Estava delicioso, meu Deus do céu, que alemão bom. Comi, mas de repente começou a voltar. 2 litros, ninguém. De repente começou a voltar, e não, oh meu Deus. E ele falou, se não vão comer tudo, ele mata. Ele mata, Totschlagen, zum Totschlagen, falou. Eu não entrava mais, porque botava o que voltava. Então o senhor não comeu tudo? O senhor não comeu tudo? Não. De repente ele viu o que está fazendo, mas não sei o que deu nele. Ele estava com botas assim altas, deu um chute na lata, e a lata voou na neve, e os prisioneiros foram em cima e ele foi embora, nem encostou em mim. Então, deixa só para entender, até então... Espera, alguém me cuidou. Espera. Essa aqui ainda vai demorar um pouquinho. Ele não... Sim, eu entrei no barraco, na porta tinha uma pia, lavei a boca, bebi água, entrei, deitei, nada, me senti bem, muito bem. Eu fui trabalhar, dia seguinte estava bom, senti enjoo. Enjoo, mas comi. Assim. No segundo dia, eu senti, no trabalho, estava me virando assim o estômago. Mas eu queria vomitar, mas não conseguia. Então, no terceiro dia do trabalho, de repente me deu uma dor de barriga e uma coisa horrível, uma dor de barriga. Então, quando cheguei, tinha lá prisioneiros, médicos também. Então, falaram para eu tomar carvão. Carvão, sabe? Pó de carvão. Eles amassaram, deram 4 colheres. Não tem outra ferramenta, só eles fizeram com colher, fizeram pó. E tomei, mas tinha pedacinhos também. Eu... Carvão. Parei, me senti melhor. De repente, no trabalho já, foi no 4º dia, acho que no trabalho, me senti muito mal. Dor de barriga, dor que nunca tinha tido igual. Então me levaram no Revir. Revir é enfermaria. Lá tem uma lei na enfermaria. Quem vai lá pode ficar até 72 horas, 3 dias. Senão ele tem que botar no caminhão e leva ele para queimar. Nossa. Essa aqui ninguém podia ficar mais. Ou fica bom em 72 horas ou morre. Ou depois, no terceiro dia, ele vai de manhã, quando vão 5 e pouco, eles vão para trabalhar, ele entra no trabalho e vai trabalhar. Senão, ele bota ele no caminhão. Lá tinha outro revir dos alemães. Revir é enfermaria. Enfermaria. Tinha dos alemães. De outros campos também, mas era só alemães. Mas tinha prisioneiros lá, não judeus. Tinha um prisioneiro belga, que ele era médico, novo ainda, 31, 32 anos, novo, e ele estava num campo muito longe. Então, para nós, ele era prisioneiro, não podia ficar em liberdade. E essa enfermaria
de noite não funcionava, dos alemães. Só pronto-socorro, só de dia. Então, ele dormia lá no nosso, então deram para ele lá na enfermaria, botaram uma cama com colchão, tudo bom, e ele dormia lá. E ele podia entrar no campo de 7 da noite até 7 da manhã, não, de dia, de 7 da manhã até 7 da noite. Sim, podia entrar, sair no campo, ele podia. Quando eu cheguei, eu gritava. Ele veio ver quem está gritando. Ele veio, ele falou, Václav. Ele só falava alemão, era belga, era de Bélgio. Ele falava alemão, que me salvou lá também, que falava um pouco alemão. Então, o senhor falava Yiddish? Sim, também. O Yiddish é um pouco parecido. Não, mas às vezes atrapalha, compreende? Atrapalha? É. Então, é parecido, mas às vezes atrapalha. Mas estudei porque os húngaros não deixaram estudar idioma eslavo. Então tinha que estudar húngaro e alemão. Certo. Então essa foi sorte até que sabia. Então ele, para contar para ele que eu tenho, eu falei para ele comer marmelada com essa aqui, e me deram depois comer carvão. Então ele saiu, voltou. 15 minutos depois já estava de volta, trouxe 2 pílulas para mim e ficou me conversando. Ficou sentado lá na cama minha, que me deram, na cama, na madeira, sabe? Deitado. Deitado, e ele sentou de lado, assim, na outra cama, e ficou me alisando a barriga, o tempo todo assim, alisando a barriga. Me deu antes as 2 pílulas. E estava falando com ele e de repente sentiu. Passou um tempo, meia hora depois, ele aliviou. Então me deixou lá. De manhã ele veio, antes de ele ir embora, veio de novo e me deu 2 pílulas. E falou, você toma agora as 2 pílulas. E tinha 2 médicos Yiddish lá. Mas eles não tinham nada, não tinha nenhuma pílula, nenhuma bisturia, não tinha nada, nada. Nenhum material para ajudar, nada. Não tinha remédio, nada, nem um pedaço de algodão, nada. Então, um genro com sogro, 2 médicos de Aradamari. Tá, então, mas ele não podia me ajudar nada. Também nem me olharam, porque vinha cada caso muito pior do que eu. Mas esse aqui, porque é criança, ele ficou... Eu só via com mais compaixão por ser criança. Mas ele era tão dedicado para mim, tão dedicado. Tá. Ele trouxe para mim óleo rícino. Óleo de rícino? Me deu uma vez numa garrafinha, tirou, depois não fez efeito, e depois falou, vai tomar de novo, e quando eu vou voltar, vamos ver o que vai fazer efeito até lá. Ele veio mais cedo e senti o movimento na barriga. Então lá tinha 3 banheiros, nos fundos, 3 banheiros para subir, mas passava um riacho e tinha uma pontezinha, depois subi 3 degraus no banheiro, mas sem porta, sem nada, só primitivo. Só um lugar para fazer. Eu fiquei no banheiro do meio, ele foi embora, fiquei sentado, ele pegou o meu cobertor e me cobriu porque tirou minha roupa, a calça ele tirou, mas só deixou o casaco e me cobriu por cima. Sim. De repente me deu uma dor, ele tinha ido embora, deu uma dor tão forte. Eu caí e desmaiei, mas começou a sangrar, sangrou porque nesse carvão
tinha pedacinhos, compreende? Pedras que machucaram a parte Sim. interior do intestino. Então, foi uma coisa horrível. Eu caí e bati com a cabeça na porta do baraco. Quando perdi, então, o médico que estava lá, Yiddish, o mais velho, ele veio, abriu a porta e me puxou para dentro. Lá estava quente, lá dentro estava quente porque tinha uma bacia enorme da água, estava fervendo o tempo todo, então o vapor dessa água esquentou lá, esse lugar. Ele pegou, me puxou para lá, então me deixou deitado. Daqui um pouco entrou o médico, o Herr Doctor. O Herr Doctor que tinha te dado todo aquilo. Sim, Herr Doctor. Ele entrou e falou para mim assim, was ist los? O que aconteceu aqui? Então eu falei, consegui sair, mas... Sangrou. Então ele pegou, tirou fora o casaco dele, embaixo ele tinha um pullover que alguém deu para ele, embaixo da camisa. Eles também não poderiam usar, mas um alemão deu para ele. Tirou fora o casaco, o pullover, tirou fora e falou, cortou, tirou as mangas, cortou, que lá tinha uma tesoura, no instrumento tinha assim, 2 bisturis enferrujados, uma tesoura, um martelinho de buraco, com cabecinhas de borracha. Essa que tinha lá. Então ele pegou a tesoura e cortou fora as mangas, e cortou no meio, eram botões, então cortou a coisa, fez 4 fraldas e deu um banho. Ele botou num balde da água, me deu um banho, porque tem água quente, dei um banho, eu revivi. E me pegou e me botou na cama dele, que tinha colchão, tinha tudo. E me cobriu com 2 cobertores dele. E ele, não sei se ele foi dormir lá. Devia ser que ele não podia sair, mas essa é a dedicação que esse homem tinha para dar prêmio Nobel para medicina, ou esta que tinha que receber. Nunca vi. Não era judeu não. O senhor teve muita ajuda aí nesse... É isso que eu digo, tinha ajuda. Deus ajudou também. Deus ajudou muito. E depois já chegou outro dia, depois que já tinha que sair. Também tinha uma ajuda, porque o depósito, a fábrica da coisa, mandaram lá na fábrica tantas pedras que tinha que esperar para mandar mais. Então nós íamos para lá, então todo mundo foi trabalhar na estação, para arrumar as pedras lá na estação. Então eu entrei na fila já para ir para trabalhar. Então os últimos 3 ou 5 pessoas pegaram e botaram eles para trabalhar no buraco onde os alemães, as guardas, vão comer. Então, e nós vamos ser limpando lá as coisas, sei lá o quê. Então, comida eles deixavam, nunca comi. Restos de comida? Restos de comida, mas eu tinha carnes boas. Carnes como se chama? Hummus. Cervo? Não, como se chama hummus? Não, o caroço. Grande bico. O grande bico, tinha grande bico cozido. Eu comi, não, sei nada, só grande bico cozido, sei lá, com essas carnes, com suco de carne, comia. Então fiquei 9 dias lá. Nesses 9 dias eu recuperei. Mas é engraçado, o médico me falou, você não vai comer nada, só líquido. E eu comi coisas pesadas, mas não me fez mal, fez bem. Na hora da fome a gente esquece, né? Sim, não esqueci, mas eu estava com fome. Mas estava muito gostoso. Então, voltamos. Depois de 9 dias de lá,
começou a trabalhar a coisa, então voltamos. Era um sábado. Era um sábado, chegamos até o campo, de repente vi o Lagerfeld. E eu queria, para ele me ver, pode ser que ele vai, só me fez bem até agora. Vamos fez. Então ele estava com pá na mão. O Lagerfeld, apesar de ser mal, ele não te, né, não te machucou, não te fez bem. Sim. Quer dizer, te deu uma marmelada sabendo que você ia passar mal, mas não foi violento com você. Sim. Então escuta isso aqui. Então, estamos passando lá e eu queria, para ele me ver, compreende? Já estava no fim dos últimos, Sim, senhor. Para entrar lá. Então eu mostrei assim, quando eu olhei, ele me deu na cabeça com pá. Começou a sair sangue, aqui tem lugar. Passa a mão aqui. Não, assim, assim. Sim, Tá vendo? Sim, sim, tem um... Ó, o pá. Nossa, Tá deve lá. ter sido um... Você não pagou nada. Mas a troco de nada, ele te viu e pum. Me deu. Então Tava me carregaram, bêbado mas 2 rapazes me carregaram para dentro. Sorte foi que foi um domingo, sábado. Domingo eu não trabalhei. Então fiquei lá deitado, eles tinha médicos lá, prisioneiros, me trataram, me fizeram, botaram com gelo, esfregaram com gelo, com sei lá o quê. Aqui tem um buraco, aqui tem um lugar, aqui saiu sangue, só aqui. Sim. Só aqui saiu sangue. Sim. Mas aqui afundou. Claro, eu vi que você até hoje está... Tá, depois de 80 anos está lá. Então, essa aqui foi, depois, essa foi em dezembro. Não, dezembro, janeiro já. Em março... Nesse tempo todo, já quanto tempo você já estava em Campos? Já estava desde março? Desde março. Até janeiro? Sim, mas espera, mas... 9 meses. Fiquei 1 ano e pouco. Mas então, foi uma coisa muito interessante. Em março, chegou uma ordem de cima que todos os menores antes de 21 anos, para botar nos caminhões e levam para queimar. Para queimar, um crematório. Então, chegaram 3 caminhões. 3 ou 4, porque não sei que tinha uma curva lá, um barraco, se tinha lá caminhão, não, mas 3 eu vi. 3 caminhões e tiraram a roupa toda, botaram o número de 39.344. Esse era o seu número? O senhor foi tatuado ou não? Não, tinha aqui, estava pendurado. 39.344. Então, botaram um número, escreveram aqui na frente e atrás, e subia, mas era dos últimos para subir. De repente, o Lagerfeld, o Lagerfeld, o comandante de campo veio e me olhou assim para cima e deu um grito, chinês, ele estava magro, então aqui olhos pequenos, então parecia chinês, ele gritou, chinês, spring runter, pula para baixo. Ele te salvou? Eu não podia pular, então a porta estava aberta, então me carreguei. E falou, pega essas roupas, melhor roupa você veste, e vai para descascar batata. Para descascar batata na cozinha. Ele te salvou então? Salvou. Então fiquei lá trabalhando, e lá tinha na cozinha, na chefe, onde se descasca batatas, essa na cozinha dos alemães. O chefe da cozinha tinha o alemão chefe e tinha o chefe Yiddish, Geisel se chamava. Então esse Geisel era de Satmar. Então esse Geisel era muito bom sujeito. Ele viu uma criança que chegou, ele falou, eu tenho um trabalho para você. Você vai ser garçom aqui para um casal dos alemães que eles
porque a guerra estava terminando, compreende? Então, estavam fugindo, então passaram esse aqui. Então ele falou, vão chegar, ele comandante dos quase 30 campos aqui, das cozinhas. Ele tem uma namorada, uma polonesa de 18 anos, e ele vai trazer a namorada dele e vão ficar aqui num quarto. E você vai ser garçom deles, vai servir eles, vai arrumar o quarto, vai... Eu falei, maravilha. Serviço leve, né, comparado com o que você fez. Gostoso. E ela era tão boazinha. E ele também, né, era muito bom senhor já. Era da Wehrmacht, não era dessas do Wehrmacht. Então, de repente, eles foram embora. Que estava chegando a coisa. Então, um dia, estou olhando na janela para o campo. Estou vendo lá um rapaz, o nome dele é Meyer Friedman, que era vizinho meu em casa. Ele estava nu, só do cobertor. E ainda estava frio. Então eu vi que ele não sabia, não me viu, compreende? Mas eu comecei a fazer sinal, acho que ele percebeu. Então joguei para ele um pedaço de carne com osso, como chama, uma costela. Uma costela. Eu joguei para ele. Dia seguinte ele veio de novo. Estava longe. Eu queria fazer, a gente brincava muito em casa, era mais velho do que eu, mas brincava. O pai dele era meu professor em Yiddish. É um dos professores. Então, então ele... Sim, então eu queria dar um susto nele, como em casa. Então ele vai chegar até a porta, vou dar um susto. Quando dei um susto, quem estava? O Lagerfeld. Ele me pegou. Quem era? O Lagerfeld, o comandante. Nossa, eu vou até parar para beber água. Peraí que eu fiquei nervoso agora. Eu fiquei até nervoso. Você deu susto do grandão da cicatriz, que era mal, que por mais que te salvou a vida, não deve ter gostado. Não, vou tomar uma água. Peraí que eu preciso de uma água agora. Então... Agora me conta. Então dei um susto nele e o Lagerfeld entrou, me pegou nas pernas. Tinha 2 tanques de água, reservatórios da água, feito em cimento. Um e outro, um L. Entrava muita água lá, porque não tinha sempre água assim pela torneira, de lá saía de torneira. Então, ele me pegou nas pernas e me segurou lá dentro da água, com a cabeça dentro da água. Tentando te afogar? Sim, claro. Então, mas ele pensou que já estou morto. Ele me tirou fora, me jogou. Opa, nada. Me jogou lá fora. E foi embora, abriu a porta, foi embora. Ele imaginou que o senhor tivesse morto já? O Geis, o chefe de cozinha, veio e começou a me sacudir. E sei lá o que ele fez. Eu comecei a reviver. E fiquei... Ele me tratava, o Geisa me tratou lá. E já levantava, mas não entrava na cozinha. Ficava no quarto onde esse casal alemão estava antes. Então você tinha um quarto bom. Então eu fiquei lá no quarto deles. Mas um dia saí, porque a gente escutava já os tiros. Era muito perto, já era no começo de maio. A guerra terminou dia 9 de maio de noite. Então já eram tiros dos... Sim, a fronteira lá, pertinho. Então, ele nervoso, sei lá o que, eu saí na cozinha, fiquei na cozinha, de repente ele me viu, ele pensou que eu estou morto. Então ele pegou, me botou numa coluna assim, tirou o revólver, botou bala na coisa. Efraim Fastunco, abre tua boca fedorenta, assim.
Daí faz Stunkenmaut. Então botou só faltava puxar o gatilho. Olha, no mesmo milésimo segundo, olha, isso aqui parece mentira. Começaram os alemães bater, que pararam lá os alemães, compreende? Porque lá tinha também na entrada de fora. Sim. Bateram na porta, os alemães, quando vêm os oficiais, quando vêm, não batem na porta assim. Começaram a socar a porta. E o senhor com a arma dentro da boca. Quê? E o senhor com a arma dentro da boca. Sim. Então ele virou a coisa, tirou a arma. E o Geisel pegou, abriu a porta, tinha que abrir com uma madeira, assim, puxar para baixo. Sabe? Então abri a porta. Abriu a porta e entraram 6 ou 7 ou 8 oficiais graúdos. Entraram e veio um direto na coluna, assim, na frente, e falou: o que você quer fazer com esse garoto? Ele viu que ele estava com a arma na mão. Então ele baixou assim a arma, veio outro, puxou a arma para ele abaixo. Baruch Hashem. Espera. E me falou para entrar no campo, me levou até a porta do campo onde o alemão me pegou para botar na água. Sabe, no campo. Sim. Me botou lá e falou: Lauf, corre até o fim do campo. Então eu fui correr. Então, mas o campo estava infectado com flectifus, tifoide. Tifoide. Flectifus. Então, eu fiquei lá um dia, ainda não tinha nada. No terceiro dia, eu já não sabia onde estou. E no quarto dia, os russos deviam ter entrado. Eu acordei na Eslováquia, em Brno. Eles me levaram. Te resgataram? Te resgataram? Te levaram para o hospital? Sim, eles levaram ao hospital. Já foi libertado. Que maravilha. Foi libertado. E o senhor acordou e não sabia onde estava? Mas eu não sabia nada, porque essa que foi a primeira. Eu soube dia 26, que estava no hospital em Brno. Do dia 9 ao dia 26 você ficou? Não, dia 9 não, devia ser dia 4, dia 5. Então você ficou 22 dias apagado? 22 dias apagado, sem saber onde estava? Apagado, então chegou lá, quando chegou a enfermeira, então perguntou: Jak se menuješ em tcheco? Eslovaco e checos falam juntos. Jak se menuješ? Como te chamamos? Estranhei. Eu não sabia, poxa, mulher, nem vi mulher o tempo todo. Mascarado, com sei lá o que eles andam tudo. E não respondi. Então ela veio e falou: fala húngaro? Eu falei: falo. Eu já comecei a acreditar uma coisa, né? Falo. Então ela foi, chamou mais uma enfermeira e começaram a tirar umas coisas, estava tudo entubado. Estava entubado, não podia falar direito. E dia seguinte chegaram 3 médicos. Um desses médicos era Yiddish. Era prisioneiro, mas depois de prisioneiro levaram ele veio trabalhar como médico. Então ele era de Uzhhorod, perto de nós, de uma cidade. Ele conhecia a família, mas a mim não conhecia, mas da família ele conhecia. Sim. Goldstein. Então ele falou assim: olha, esse aqui é um hospital para infectados. Então você não pode ficar aqui, é muito perigoso para você. Você ficou bom, você está bom agora, você tem que fugir. Então ele falou: você sente que você vai poder ir mais ou menos 500, 600 metros. Tinha a subidinha, depois de uma vez você tinha a estação de trem. E lá você vai encontrar cheio de roupas, de comidas, gente que estão procurando vocês. Então encontrei gente de Sochnut, de brigada que serviram no exército inglês, sim, de israelenses. E tinha lá, e
me levaram, eu falei que quero ir para Budapeste. Então foi para Budapeste. Uma irmã, ela ficou em Budapeste. Por isso o senhor escolheu Budapeste? Não, ela não estava no campo de concentração, essa irmã. Ela estava em Budapeste, numa família judia, se esconderam andaram com cruz, sei lá o quê, se esconderam. E depois... Você encontrou ela? Sim. Eu estava lá, me levaram para uma escola judia em Dobruca. Por acaso ela morava de uma rua antes, ela veio procurar alguém. Ela veio procurar se tem alguém. Se vai encontrar um conhecido da cidade, uma coisa. Então, todos foram embora, só tinha um senhor na porta, estava deitado lá, e mais um, e eu estava no fim. De repente, ela pergunta, tem alguém de Beregstad? Então, tem a senhora ali. Perguntou, ela falou, tem um garoto aqui. Tem um garoto. Então, ela começou a se falar, então eu escutei ela, Terry. Falei, o nome dela é Terry. Ela, coitada, desmaiou. Então o homem jogou água em cima dela. Que lindo. Ela estava com o noivo. Que lindo. Ela estava com o noivo lá. E o noivo depois, os russos mataram. Porque ele trabalhava no Brechá para levar os judeus para fugir pela fronteira. Então mataram. Até a filha dele, a filha dela, encontrei ela agora em Israel. Ela é juíza federal dos Estados Unidos. Que legal. E depois dali o senhor foi para onde? Fomos procurar primeiro família em casa. Então, os goyim em casa, os cristãos, sim, os goyim, a gente tinha a nossa casa, então, quando fomos lá, então, todos queriam devolver, sair logo, mas a gente não foi. Nós fomos na casa de um irmão que morava ali, mataram ele. Mas a casa dele estava lá, mas saíram, então nós ficamos lá. E de lá nós fomos de volta para Budapeste, me levaram para a escola para estudar lá. Para estudar e ficamos mais ou menos um ano. Depois fomos para a Áustria, na Áustria para a Itália, na Itália para Israel. Olha, eu queria agradecer muito. Parabéns, que história linda. O senhor é um herói, o senhor é um exemplo de fé, o senhor, essa história do senhor tem que ser muito contada, dá esperança para muita gente, sabe? O senhor é um exemplo e eu estou muito honrado por ter entrevistado o senhor. Muito obrigado, L'chaim. E muito obrigado pelo livro com a dedicatória. Olha aqui, gente, depois a gente vai mostrar aqui, 39344, esse era o meu nome, era o número dele no campo. Cama 13, que eu me lembro bem. Quê? Cama 13, né, que eu me lembro bem, se eu dormi na cama 13. E 39.344. Exatamente. Me fala aquela frase que o senhor não esquece mais, aquela frase difícil. Achtung, que é o que eu lembro. Não. Achtung. Mützen ab. Stillstand. Herr Lagerführer. Ich melde Gehorsam. Das Zelt 1. Belegt. Mit 31 Häftlingen. Mit 31 Häftlingen. 31 Häftlingen. Essa frase salvou a vida dele. É uma frase que nunca ninguém quis falar, graças a Deus. E salvou a vida dele. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado.